Temos então 3 histórias em menos de 48 horas e elas nem se parecem. Imediatamente, meu pai disse... Ele empurrou ela da montanha. Já desconfiando das histórias que está ouvindo, a família fica alarmada com a forma como Harold quer lidar com os restos mortais de Tony. Depois que a Tony foi declarada morta e foi retirada do parque e está no laboratório do legista, eles contatam Harold sobre o que querem fazer e ele quer que o corpo seja liberado o mais rápido possível. E quer que ela vá para uma funerária e que ela seja cremada imediatamente, o que foi totalmente contra a vontade da família da Tony. Minha mãe disse, eu quero ver a minha filha. E o Harold fez de tudo para nos impedir de fazer isso. Fazendo de tudo para impedir Harold Hanthorne de cremar o corpo de sua esposa, a família Bertollet recebe más notícias. Ele fez ela assinar um documento que ele também assinou durante o casamento, dizendo: se eu morrer, concordo em ser cremado. Poucos dias depois de sua morte, Harold está espalhando as cinzas de Tony nas montanhas. Enquanto as desconfianças se multiplicam, a família decide investigar. Liguei pro legista e disse: eu gostaria de saber o que aconteceu com a minha irmã. Eu fui conferir os ferimentos. Não correspondiam com os sinais vitais que o Harold estava enviando por mensagem para meu irmão. Ele basicamente disse que literalmente não havia uma gota de sangue no corpo quando levaram ela para lá. Quando ela caiu da montanha, ela bateu em uma árvore e aparentemente ela foi escalpelada. E ele disse que ela simplesmente sangrou intensamente. Sabe, quando você tem uma laceração bem profunda na cabeça, ela jorra sangue por toda parte. Nesse caso, Harold estaria cheio de sangue, porque ele não me contou sobre o sangramento dela. Era quase certo que ela já estivesse morta quando ele ligou para a emergência. Põe a mão na nuca dela, aperte o nariz, incline a cabeça para trás, faça mais 2 respirações regulares e depois bombeie mais 30 vezes. Então, basicamente, ele estava brincando com as emoções de todos o tempo todo. É exatamente o que eu tô fazendo. Fingindo sinais vitais, fingindo respirações e era tudo mentira. Os detetives começam a desvendar suas alegações sobre o que aconteceu. Quando falamos com os operadores da emergência, foram eles que disseram que isso era muito incomum. Ela pediu que ele fizesse ressuscitação. O que eu vou fazer agora é contar pra você enquanto faz as respirações. Ele não estava se relacionando com ela de maneira normal, como alguém que faria ressuscitação. Ela ouvia as pessoas e orientava elas durante a ressuscitação, e ela disse que ele não estava fazendo aquilo. Ela sabe que quando você faz ressuscitação, você fica sem fôlego. E Harold não ficou sem fôlego durante nenhuma dessas ligações. Quando você começa a juntar as peças, é como se houvesse algo errado aqui. Os investigadores decidem visitar o local por conta própria. Eles refazem o caminho que Harold diz ter feito com Tony. Eles subiram numa trilha chamada Monte do Alce e começaram a caminhar por lá. Mas eles saíram da trilha e foram para um local que acabamos chamando de local do almoço porque tínhamos fotos deles ali. E por algum motivo eles descem esse declive rochoso do ponto de almoço para outro ponto, que você não pode ver onde eles estavam almoçando. Eles saíram da trilha e estão nessa área remota. Temos fotos dos celulares deles que conseguimos recuperar e podemos ver exatamente onde eles estavam. E assim que vimos, do jeito que a topografia é, não tem como ela ter caído. Então você percebe que nenhuma dessas histórias fazia qualquer sentido por causa da saliência rochosa que estava no caminho. Não há como tropeçar e cair por cima dela, simplesmente não tem como. Você tem que ser empurrado para fora. E assim que vimos, olhamos um para o outro e dissemos: ele assassinou a esposa? Como vamos provar isso?